Olá, muito boa tarde. Está começando mais um RN Acontece. Vamos aos destaques da edição de hoje. Reabertura gradual do comércio ainda não surtiu efeito significativo na economia do estado. Cidades litorâneas vão intensificar a fiscalização nas praias com o apoio do governo estadual. No terceiro episódio da série Novo Normal, você vai ver como hotéis, companhias aéreas e restaurantes estão se adaptando aos novos tempos. Aqui, por exemplo, hoje estão só 2 mesas, antes eram 3. Eram 3, a gente já tirou uma mesa para garantir o distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre as mesas. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020. O RN Acontece começa agora. Mesmo com a retomada econômica no estado, o volume de operações comerciais na primeira quinzena de julho foi quase 9% menor em relação ao mesmo período do mês passado. A retomada gradual das atividades no Rio Grande do Norte ainda não surtiu um efeito significativo na economia potiguar. A queda registrada foi de quase 9%. O levantamento acompanhou o desempenho dos principais setores da economia do Rio Grande do Norte, a partir do momento da retomada econômica. A gente está falando de uma avaliação da semana que vai do dia 6 ao dia 12 de julho, comparado com a semana que foi do dia 29 de maio a 5 de julho. Então, essa comparação realmente se mostrou essa queda de 8,8%. O secretário adjunto de tributação também falou sobre o impacto na arrecadação do ICMS. O imposto é o principal tributo do Estado. Ela teve uma queda nesse período que vai de março até junho, né, os 4 meses fechados, da ordem de 222 milhões de reais. Então, essa foi a queda que nós tivemos, realmente uma queda muito acentuada, mas já era esperado. Mas esse foi o volume de perda de ICMS nesse período. E a aglomeração que foi registrada no final de semana na praia de Ponta Negra ainda vem repercutindo. Ontem, a Prefeitura de Natal publicou em edição extra do Diário Oficial um decreto que autoriza o fechamento de ruas e avenidas, em especial as vias públicas de acesso às praias urbanas, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas. Já o governo estadual convocou uma reunião com prefeitos de 22 municípios litorâneos em busca de uma solução para impedir que cenas como as de domingo se repitam. Resultado? Vai ter fiscalização de norte a sul do estado. Na reunião entre a governadora Fátima Bezerra e 22 prefeitos de cidades litorâneas, ficou definido que a partir de amanhã, equipes integradas das Forças de Segurança Pública vão atuar no acesso e nas praias de todo o litoral potiguar, de Baía Formosa até Tibau. As fiscalizações serão realizadas em parceria com os órgãos municipais de segurança, vigilância sanitária e da tributação, visando informar, educar, corrigir e reprimir abusos e possíveis aglomerações. Todos os municípios litorâneos, que correspondem a um contingente populacional de mais de 50%, vai ter essas ações de prevenção, sejam blitz educativas, sejam barreiras sanitárias, no sentido de proibir aglomerações nas praias, no chamado litoral. Foi esse o compromisso firmado aqui. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que os 28 municípios costeiros ou com acesso ao litoral do Rio Grande do Norte concentram mais de 52% da população do estado. Juntos, eles apresentam 68% dos novos casos de coronavírus e mais de 71% de todos os óbitos causados pela doença no Rio Grande do Norte. E agora a gente fala sobre educação, porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê 23% de participação da União até 2026 no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso Fundeb.
Com a aprovação, o texto segue para votação no Senado, mas já está sendo considerado como uma vitória para os educadores brasileiros. Para especialistas dessa área, além de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, esse novo formato aprovado diminui a desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios que são mais pobres. Vamos ouvir o que diz o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação no Rio Grande do Norte, professor Alexandre Santos. A aprovação da PEC 15 de 2015 com a relatoria da professora Dorinha foi um momento histórico para o nosso país e um avanço muito importante para a educação brasileira. Aqui o Congresso respondeu ao apelo de milhares de pessoas que se fizeram presentes, a campanha que a Undime fez em todos os municípios, em cada escola, pai, aluno, professor, defendendo a educação brasileira. Isso é muito importante, a união dessas pessoas em prol de alguma coisa melhor para o nosso país. A educação vai entrar em uma nova fase com essa PEC aprovada, onde torna o Fundeb permanente. Nós nunca mais teremos que discutir isso, está na nossa Constituição agora, meus amigos. E esperamos que os nossos parlamentares, os nossos senadores, possam confirmar essa vitória que foi esmagadora no Congresso Nacional, trazendo para o povo brasileiro mais educação de qualidade social em todo o nosso país. Contamos com vocês. Vamos acompanhar. E no próximo bloco você confere o terceiro episódio da série Novo Normal. Restaurantes, hotéis e companhias aéreas já estão totalmente adaptados para os novos tempos. Não sai daí. E o turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como os hotéis, companhias aéreas e restaurantes estão se adaptando ao novo normal. Mesas vazias, freezer desligado, a chapa aqui há mais de 2 meses sem funcionar. Esse restaurante é de um hotel no coração de São Paulo. Só no café eles serviam cerca de 500 refeições. Almoço mais 250, mais 200 no jantar. Tudo está fechado, mas pronto para reabrir. Inclusive a parte do salão. Aqui, por exemplo, hoje estão só 2 mesas. Antes eram 3. Eram 3, a gente já tirou uma mesa para garantir o distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre as mesas. Vai ser preciso reconquistar o cliente que se divide entre a vontade de sair e a segurança de ficar em casa. De países onde a epidemia está em queda, vem sinais das mudanças que esperam os frequentadores de bares e restaurantes. Algumas beiram o exotismo. Na maioria dos países, as medidas são mais simples. Na França, a primeira etapa foi a liberação das mesas nas calçadas, ao ar livre e com aumento da distância entre elas. Na Espanha, foram colocadas divisórias entre os clientes. Os hotéis tiveram que readequar os ambientes para o momento da abertura. A higiene dos quartos agora é mais rigorosa para proteger também os funcionários. Em alguns hotéis, a adaptação foi mais radical. Ressignificar. Essa palavra, que nunca esteve tão na moda, agora faz parte das rotinas dos hotéis. Por isso, não estranhe uma configuração um pouco diferente. Por exemplo, esse não tem cama. Implantaríamos em todos os hotéis um andar com apartamentos que podem ser utilizados agora só como escritório. Pessoas que precisam fazer home office, de repente não conseguem trabalhar em casa, tá? Tem alguma dificuldade para estar em casa, ou tem bebê, pets, vai ter todo o conforto, internet rápida, vai aproveitar o serviço de alimentos e bebidas. Além das hospedagens, o setor de turismo teve que adequar o transporte de passageiros. O aeroporto de Congonhas ficou pouco mais de 30 dias fechado. Na volta, os guichês para o check-in ganharam proteção de acrílico e o chão adesivos para garantir o distanciamento. Claro, as lojas estão todas fechadas, a única coisa que se vende aqui são passagens, mas a operação caiu muito. O aeroporto está trabalhando com menos de 10% de sua capacidade. Não à toa, o próximo voo é só daqui 6 horas.
Dentro das aeronaves, a estrutura não mudou. As práticas de segurança, no entanto, foram reforçadas. A gente, na média, está voando aí com uma taxa de ocupação de 70%, para a gente tentar manter um distanciamento maior. Com todo mundo usando máscara, e além disso, o ar da aeronave é reciclado aí mais de 15 vezes por hora. Os filtros que as aeronaves usam são filtros de padrão hospitalar. Dentro das aeronaves, a gente não tem visto nenhum problema. No terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina, a operação atinge apenas 10% do movimento normal, o que dificulta a aglomeração. Hoje nós estamos operando com 10% de embarque. A projeção nossa é ir crescendo, tem uma rampa de crescimento até dezembro. Até dezembro, ou seja, no final desse ano ainda não teremos, no segundo semestre ainda não teremos todas essas plataformas preenchidas. Não, no nosso entendimento, nesse novo normal, nós devemos chegar ao final do ano com 80% da operação. Outra rotina também aqui é na hora de entrar, passar por esse túnel que faz uma espécie de limpeza aqui do corpo todo. Você tem que ficar 5 segundos aqui dentro, depois pode sair. Com a menor oferta de ônibus, surge um problema. Os poucos que saem nem sempre respeitam o distanciamento entre os passageiros. Está sendo um pouquinho complicado porque tem ônibus que vem muito cheio e tudo mais, mas estou conseguindo ir e voltar. Você chegou a viajar com alguém do lado? Já cheguei a viajar. E aí, ficou preocupada? Como é que foi? É uma situação preocupante, né? Por causa dessa questão do coronavírus e tudo mais, mas a gente tenta tomar as medidas necessárias. Máscara, o álcool em gel. Na parada dos ônibus na estrada, os postos funcionam com restrições. O buffet do restaurante está fechado, mas pronto para reabrir. Já tem aqui dizendo para o cliente que vai ter uma luva que vai poder usar no buffet. Então a pessoa põe uma luva na mão, vai, se serve e descarta a luva no pós. Então quer dizer, você não vai mais segurar as colheres com a sua mão, sem proteção? Sem proteção, não. Nas áreas que já estão em funcionamento, há indicações no chão para que os clientes mantenham distância. E, por enquanto, nada de comer aqui dentro. Valmir pediu marmita para comer no caminhão. O que representa o posto para vocês? Olha, é a nossa casa fora de casa. Tem que seguir, tomar as providências assim, lavar as mãos, álcool gel e máscara e seguir a viagem. Vai ser assim por um tempo, até que essas cadeiras possam voltar completamente para o chão, respeitando, é claro, o distanciamento que já está marcado. Amanhã, o que vai ser do futebol no Brasil, no mundo pós-pandemia? A gente aproveita esses últimos minutos aqui do RN Acontece para atualizar você sobre os números da Covid-19 aqui no estado. O Rio Grande do Norte tem hoje pouco mais de 45 mil casos confirmados da doença e 1.686 óbitos registrados, sendo 11 nas últimas 24 horas. Outras 200 mortes estão sendo investigadas. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. Boa tarde e até amanhã.